mais uma vez ao canal O Que Diz a Bíblia. E antes mesmo de começar o assunto, eu vou pedindo aqui a vocês que estão vendo esse vídeo para que se inscrevam nesse canal, para que comentem, para que curtam, que compartilhem, para que esse canal a cada dia possa crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O assunto de hoje é o dízimo no Novo Testamento. Será que a palavra de Deus, ou será que a Bíblia, ela me dá apoio para que eu possa pedir dízimo, o dízimo nos dias de hoje? Qual é a sua opinião? Você é a favor que se peça o dízimo nos dias de hoje? Vamos analisar o que é que a palavra de Deus diz. Existe uma classe de pessoas que diz que não existe a necessidade para que se peça o dízimo nos dias de hoje, porque diz que o dízimo foi abolido porque era lei. E tem aqueles que é a favor de que se dê o dízimo. É bem verdade que quando Jesus Cristo estava vivo, antes de ele ressuscitar, antes de ele morrer e ressuscitar, ele falou sim sobre o dízimo. No livro de Mateus, no capítulo 23, o versículo 23, ele diz mesmo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja que ele fala a respeito do dízimo. Você vai ver ainda no livro de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 12, ele falando até uma parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. E o versículo 12 diz mesmo assim: jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Você vê que aqui é falado sobre o dízimo, mas isso aqui se dava quando Jesus Cristo estava ainda com os seus discípulos, ele dando ensinamento aos seus discípulos, falando a respeito de parábolas do dízimo, do fariseu e do publicano, para dizer a verdade, do fariseu e do publicano, não do dízimo diretamente. Mas você vai ver que existem alguns ensinamentos na Bíblia que não existe a necessidade de um nome estar de uma forma bem clara. Por quê? Se eu tiver que dar ensinamento dentro da Bíblia, com os seus ensinamentos de uma forma bastante clara, dizendo dê o dízimo, tipo um exemplo é esse, dê o dízimo depois que Jesus Cristo ressuscitou, nós iríamos colocar muitos ensinamentos da Bíblia em dúvidas. Um exemplo, eu posso dizer, por exemplo, muitas pessoas ensinam que Deus ele é onisciente. E esse nome, onisciente, não consta na Bíblia. Por causa disso, esse ensino é falso? Não, ele não é falso, porque quando a gente olha a palavra de Deus e desfolha ela todinha, nós vamos encontrar várias referências mostrando a onisciência de Deus. É isso que nós temos que fazer de acordo com alguns ensinamentos, e não simplesmente porque o nome não foi mencionado, simplesmente sair negando, afirmar de uma forma firme mesmo, dizendo que não é verdade, que aquele ensinamento não é verdadeiro. Outro exemplo disso, eu posso citar também, por que não, até mesmo o nome Trindade. O nome Trindade também ele não consta na Bíblia, mas nem por causa disso esse nome ou esse ensinamento deixa de ser verdadeiro, porque quando você olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a Trindade dentro da palavra de Deus. Então é isso que muitas vezes nós temos que fazer. Então, por que eu estou falando sobre esse assunto? Da mesma forma é o dízimo. Veja só, é bem verdade que depois que Jesus Cristo ressuscitou, você não vai encontrar nem Jesus falando e nem os seus discípulos sobre esse assunto dizendo dê o dízimo. Você não vai. Mas eu vou te mostrar aqui dentro da Bíblia e você vai ter que parar um pouco para refletir se haveria realmente a necessidade de dizer
porque era uma coisa que as pessoas já praticavam. Veja só o que diz no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 2, e o versículo 45. O versículo 45 do livro de Atos, no capítulo 2, vai dizer mesmo assim, veja só. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Veja só, se eles vendiam as suas propriedades e fazendas e eles dividiam entre eles, haveria uma necessidade dos discípulos dizer para ele alguma coisa sobre dízimo? Vamos mais adiante. No livro de Atos, no capítulo 4, e o versículo, a partir do versículo 32, veja só que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Diz mesmo assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que o que é que as pessoas faziam naquela época? Se ela vendia suas propriedades e depositava nos pés dos apóstolos, você acha, nem mesmo hoje, com esses, posso dizer até com esses mercenários que existem, você pode pegar o pastor, ou o bispo, ou o líder que for, que se a pessoa tiver uma herdade, vender e depositar todo o dinheiro no pé dele, de maneira alguma ele vai dizer: olha, você fez bem, você vendeu a sua herdade, você doou para a igreja, mas está te faltando uma coisa, está faltando você dar o dízimo. Com certeza, meu amigo, ele não vai dizer. Para um pouquinho para pensar. As pessoas vendiam o que tinham e depositavam nos pés dos apóstolos. Como é que você ainda quer que os apóstolos, diferente dos líderes que existem hoje, chegue e diga: agora te falta você dar o dízimo? De maneira alguma eles vão fazer isso. De maneira alguma eles iriam fazer isso. Concordo sim com você quando você fala que tem muitos realmente, e não é pouco não, são muitos, que hoje em dia está fazendo da igreja negócio. Agora, não é por causa disso que nós temos que abolir o dízimo. Concordo sim com o dízimo, concordo sim com as ofertas, mas não dessa forma que essas pessoas pedem, mas de uma forma voluntária. Nós vamos ver isso mais adiante. É isso aí que eu quero te dizer. Você acha que os discípulos, que os apóstolos iriam dizer a eles: vocês venderam sua propriedade, mas falta ainda vocês dar o dízimo? Não, meu amigo, eles não iam de maneira alguma. Talvez seja esse o motivo de um nome não constar na Bíblia, depois que Jesus Cristo ressuscitou. Isso depois que ele ressuscitou, que não é mencionado o nome dízimo ou alguém ensinando sobre o dízimo. Mas vamos mais adiante. Vamos ver. Hoje em dia, a forma que existe é também a forma aqui de aquela forma lá de 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 7. Segundas Coríntios capítulo 9, versículo 7. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim: 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama
ao que dá com alegria. Essa é a forma que as pessoas hoje em dia estão ensinando. Na verdade, algumas igrejas, né? Porque outras se apegam muito também ao dízimo. Mas, se cada um contribua conforme propôs no seu coração, surge aquela pergunta que eu sempre faço: e se eu propor no meu coração dar apenas 10% daquilo que eu possuo, eu vou estar pecando por causa disso? É só uma pergunta. Temos que parar um pouco para refletir. Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Você vê, como eu estou dizendo aqui nesse vídeo, que tem coisas que havia necessidade de ser falado e outras não. Um exemplo disso, veja só o que a Bíblia diz aqui mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 7. O apóstolo falando: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Por que ele não necessita? Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Você vê que o próprio apóstolo diz aqui: eu não vos necessito escrever-vos a respeito disso, de que da administração que se faz a favor de todos os santos. Por quê? Porque ele já praticava esse ato. Se a pessoa já pratica, qual a necessidade que tem de ficar se repetindo? Você veja, como eu estou lhe dizendo, como eu disse antes ali, lá do livro de Atos. Se as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, qual a necessidade que teria dele chegar para eles e dizer: olha, vocês têm que dar o dízimo? Ora, se eles estavam dando uma coisa, uma porção muito maior do que os 10%, não haveria necessidade. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Por quê? Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Para você ter ideia, tem coisas que não existe a necessidade de estar se repetindo, porque as pessoas já estão praticando. Não tem necessidade quando você pratica um determinado ato, e a pessoa está mandando você praticar. Como ela vai mandar se você já está praticando? Se você já faz aquilo, para que ela vai mandar? Ela poderia mandar se você parasse de praticar. Aí ela até poderia dizer: olha rapaz, volta a fazer aquela coisa que tu fazia antes, porque agora você deixou de fazer. Mas não era isso que acontecia. Eles estavam praticando constantemente. Então não haveria necessidade de se falar. Então mesmo, você vai ver mais adiante, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16 de 1 Coríntios, o versículo 1 e 2, você vai ver uma coisa bastante interessante. Diz mesmo assim: ora, quanto às coisas que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. Você vê que aqui ele diz: cada um ajunte conforme a sua prosperidade. Era de acordo com aquilo que as pessoas tinham. Às vezes não existe a necessidade. E às vezes sim, existe a necessidade de ser falado, como ele falou aqui. Cada um ajunte conforme a sua prosperidade. Porque o apóstolo estava perto de chegar para ir buscar. Mas ele diz: cada um ajunte conforme a sua prosperidade. Nós não podemos negar um ensinamento simplesmente porque o seu nome não está constando na Bíblia. Nós temos sim que parar para analisar se realmente aquele ensinamento é verdadeiro ou não, para aí depois sim dizer que não aceita, ou até mesmo não ensinar
ou pedir para alguém não ensinar dessa forma porque é antibíblico. Mas não simplesmente porque o nome não consta. Como eu já disse aqui, se for para um nome constar, são vários assuntos que vamos colocar em dúvidas. Então, antes de qualquer coisa, antes de negar esse ensinamento a respeito do dízimo, pare um pouco e estude sobre ele. Eu estou falando do dízimo no Novo Testamento, não estou falando do dízimo no Antigo Testamento, que eu sei que ali era o dízimo que era apropriado para os levitas, sacerdotes, para viúvas, para os órfãos, se bem que ele, até mesmo o dízimo de hoje também serve para essas pessoas, ou seja, se bem que hoje em dia praticamente quase não existe, principalmente aqui, como estou falando no Brasil, provavelmente aqui, principalmente aqui no Brasil não existe levitas, sacerdotes, porque nenhum até mesmo é descendente de sacerdote para sacerdote. Então, antes de qualquer coisa, não estou fazendo esse vídeo não é para você deixar de ser dizimista ou para você criticar aqueles que não dão o dízimo, mas para que você possa cada dia analisar mais a palavra de Deus, pois é ela quem tem que dar a última palavra e não o homem. E desde já, aqui eu digo, fique ciente que se as pessoas que dão o dízimo, ela ou os seus líderes também tem que parar para pensar numa coisa, que o dízimo é para mantimento. Você tem as suas obrigações também, líderes. Você tem as suas obrigações. Você tem que cuidar da igreja, do som da igreja, dos equipamentos da igreja, dos membros da igreja, dos congregados da igreja. É todo o conjunto que forma a igreja. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe. E se você gostou desse assunto, mais uma vez aqui eu te peço, te inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha, para que cada dia ele possa crescer para a honra e glória do nome de Jesus. E até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.